Olá, estamos de volta aí para discutir mais um tema muito importante aqui no nosso canal da CIS Videira, tá? Em relação aí às associações cooperativas de socorro mútuo, né, que opera com produção veicular. E um tema aí que colocou todo o mercado em polvorosa na última semana, é uma aflição muito grande, tanto da parte do socorro mútuo quanto em todas as outras aí atividades ligadas ao terceiro setor, foi a reforma da Previdência, reforma tributária, né? E a incidência aí, talvez, de um percentual de tributação de 12% em cima do faturamento bruto dessas entidades, né? Bom, então, fiz algumas anotações aqui, estou escrevendo um artigo sobre isso, mas estou adiantando esse vídeo aí, já atendendo aí a centenas aí de contatos, né, de mensagens por todos os nossos meios aqui da CIS Videira, né? Então, vamos atender a essa demanda aí, através desse vídeo, tá? Informações básicas aqui que eu levantei, eu acredito que vão ser bem úteis para todos. Então, a reforma tributária, né, projeto de lei 3887 de 2020, ele, na verdade, foi incorporado aí na discussão de duas PECs, né, que já existiam aí em tramitação, PEC 45 de 2019 e a 110 de 2019, ambas aí sobre temas compostos, né, da mesma natureza. E o que ele cria, né? O que essa mini-reforma, essa primeira fase da reforma tributária cria? A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, né? Sobre a receita bruta aí das entidades de terceiro setor. Também afeta as entidades de terceiro setor nesse percentual de 12% sobre o faturamento bruto. Bom, em linhas gerais, né? O texto ele preserva aí a imunidade das entidades que possuem o certificado SEBAS, né? Que é o certificado de entidade beneficente de assistência social, não se enquadra aí as entidades de socorro mútuo, e, na verdade, ele mantém também como isentos 4 categorias bem específicas que já eram previstas em lei e que, mais uma vez, não se enquadram aí no socorro mútuo, né, que são aí templos de qualquer culto, partidos políticos e suas fundações. Obviamente, né, os partidos políticos e suas fundações estão livres aí dessa tributação. Isso seria uma utopia esperar que acontecesse, né? Condomínios residenciais e os sindicatos, federações e confederações. Então, esses permanecem isentos, permanecem imunes quem possui o certificado SEBAS, e o restante do terceiro setor aí está em foco. Na verdade, tem até uma observação, né? Quem detém atividade econômica, é um termo que eu não vou voltar a discutir aqui, não é o objeto desse vídeo, né? E embora eu entenda, né, isso já foi discutido em vídeos anteriores, sobre a atividade das entidades de socorro mútuo não ser lucrativa, mas ser econômica, tá? Bom, seguindo adiante com o nosso tema aqui, a grande crítica é de que nisso uma crítica geral, né, da parte de todas as entidades de socorro mútuo, mas o nosso foco aqui uma crítica geral de todas as entidades do terceiro setor, mas o nosso foco aqui são as entidades de socorro mútuo. Então, vou me ater aqui a essas entidades nesse vídeo. Qualquer questionamento aí sobre as entidades, basta enviar aí pelos nossos canais que estão expostos aí no início e no final do vídeo, ok? Então, a grande crítica é sobre os 12% sobre a receita bruta afetar gravemente a sustentabilidade das entidades do terceiro setor a ponto de viabilizar essas entidades. Bom, eu não vejo isso, tá? Embora eu acredite que 12% é uma tributação exagerada, isso ainda está passível de discussão, obviamente, né? Acredito que todo aí o movimento de terceiro setor, e não só do socorro mútuo nacional, aí vão trabalhar em cima disso. Talvez os 12% seja uma pedrinha no lago, né? Seja o famoso bode na sala para gerar essa discussão. Sinceramente, espero que sim, porque 12% é alto, mas ainda que continue com os 12%, eu não vejo essa inviabilidade total no caso das entidades do socorro mútuo, né? Passo a explicar por quê em alguns segundos, né? Eu acredito até que essa tributação pode ser positiva, né? Porque, embora para a maioria das entidades de terceiro setor, né, as entidades aí que já têm a sua, vamos dizer, legalidade, entre aspas, chancelada em toda a sociedade, não só pelo Estado, o socorro mútuo ainda vive algum tipo de pressão, algum tipo de questionamento. Então, eu acredito que essa tributação ela pode vir até oportunamente antes da aprovação do projeto de lei, né, do qual vou falar um pouco mais adiante também. Eu acho que pode ser positivo sustentar vários argumentos aqui em cima disso, né.
Eu acho que a solução para esse custo maior é muito simples, né? Nós temos aqui no Socorro Mútuo uma possibilidade de solucionar isso de uma forma muito mais simples do que outras entidades do terceiro setor, porque a essência do Socorro Mútuo é o rateio. Então, o que fazer com a despesa extraordinária? Rateio, né? Aliás, repassar aos membros, né? Não através do rateio, que no Socorro Mútuo o rateio trata só de sinistro, né? Mas também isso é um outro assunto para um outro momento. Então, na verdade, esse ônus a maior aí, ele vai para os associados, ele vai para os cooperados, dependendo aí da natureza da entidade, né? O custo maior, né, agrega aí no maior ônus administrativo, que é repassado aos membros, obviamente, né? Então, se é 12%, qual o tamanho do impacto em cada entidade, em todo o mercado? É de 12%. Se todos repassarem esses 12%, né, a opção que nós teremos são os 12%, vai ser mais ou menos igual a Petrobras aumentando o preço do combustível, né? Aumenta em todos os lugares, quem tem carro não tem opção. Obviamente, né, esse custo aí, vamos dizer, no custo final, no preço final, esse aumento no preço final pago aí pelo associado, no custo efetivo final dele, né, mensal ou anual, ele pode representar para algumas entidades aí uma saída massificada de associados ou cooperados. Mas essa máxima ela só se sustenta, né? É o que eu já ouvi falar. Ah, doutor, eu vou subir o preço, vou subir o valor final. Preço é um termo inadequado usado por alguns. Quando eu subir esse custo final para associado, eu perco muito associado. Depende. Quem entrega valor não perde só por conta de uma alteração de 2% no preço. Agora, quem entrega só preço, né, realmente vai morrer. Mas essas pessoas que vivem só de preço baixo, elas já morreram, só não descobriram ainda, né? Não dá para segurar associado, cliente, o que for. Nós aqui não seguramos ninguém com preço aqui na Seis Videira. Seguramos com valor, né? Gerando valor, gerando em quem está do outro lado uma forte percepção de valor agregado em cima do que é prestado, né? O serviço prestado e, naturalmente, pequenos ajustes aí nos custos não acarretam necessariamente no encerramento da relação. Então, acredito que esse aumento de 12%, que fatalmente, se for mantido os 12%, repito, estou trabalhando com isso, porque é o que nós temos hoje. Acredito sim que isso vai cair, né? Mas espero o melhor, né? Perdão, conto com o melhor, mas espero o pior, né? Então, a gente tem que contar com esses 12% e já se planejar com isso. Eu acredito que só mata quem vive só de preço, e esse aí é um The Walking Dead, é um morto-vivo quem está vivendo só de preço, até porque a pandemia já matou a maioria, né? Eu vi muito poucas entidades aí de socorro mútuo encerrando as atividades por conta da pandemia, certamente são as que não entregavam valor, tem algumas vivas ainda, que eu acredito que esse segundo impacto aqui, elas não sobrevivem. Então, o mercado pós-pandemia, né, pós-Covid-19, certamente ele vai trabalhar aí no sentido de tirar do mercado essas outras entidades aí que vivem de preço. Então, em resumo, não vejo um impacto tão forte em relação a isso, né? Ele é repassado para o associado por cooperado, o associado e o cooperado que vê valor no que é prestado para a associação cooperativa permanece certamente. Então, em linhas gerais, né, eu vejo que a reforma tributária, essa primeira fase, ela não mirou o terceiro setor, né, mas acertou em cheio com essa pequena, grande alteração aqui. As entidades, como eu disse, que ainda estão no processo de validação social, igual o Socorro Mútuo, elas são mais impactadas, né? Agora são validadas por isso. Todos sabem da grande crítica que existe sobre essas entidades, né? Parte dessa crítica por conta de não pagar impostos, né? Então, isso vai validar e eu passo a explicar por quê, tá? Ela impacta na produção veicular na nossa visão positivamente. Em primeiro lugar, aí, nós não seremos mais invisíveis ao Estado. Olha que interessante, gente. A gente vê tanto o governo federal falando que através dessa ajuda de custo de R$600, aí, essa ajuda emergencial, eles bancarizaram e tiraram da invisibilidade, acho que 12, 20 milhões de brasileiros, 12 milhões, 2 milhões, me perdi com os números aqui, mas algo parecido, né? Na verdade, as entidades de socorro mútuo vão sair da invisibilidade, né? O Estado não nos enxerga, né? Enxerga o CNPJ, que não sabe o que está por trás ali. Pagando esse imposto, eles vão nos enxergar. Eu acho uma excelente notícia isso para as entidades sérias, tá? Para as erradas eu vou falar mais adiante. Para as sérias, né, administradas por pessoas honestas, bem instruídas, isso é muito importante, comprometidas com a entidade, né, com a continuidade da atividade com seus membros,
associados ou cooperados, eu vejo como um excelente ponto se tornarem visíveis aos olhos do Estado, né? Mas, por outro lado, né, para quem aí é oportunista, aventureiro e que tanto ama essa invisibilidade, né? Eu conheço alguns aí, eu vejo gente que ama ser invisível. Essa farra, ela acabou, né? Quem utiliza a invisibilidade aí para o seu bel prazer, acabou isso. Cada centavo vai ser seguido. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu acho muito interessante. Sair da invisibilidade e passar a ser uma entidade contribuinte para com o Estado. Mais um excelente ponto aí é que ela impacta diretamente. Gente, olha que legal isso, tá? Eu pensei nisso hoje cedo, por isso resolvi gravar esse vídeo. Ela impacta diretamente no PLP 1519 de 2018, que é o antigo PL 3139 de 2015, de autoria do Lucas Virgílio, né? Então impacta diretamente naquele PL que era para proibir e virou um PL para regulamentar, mas com regras aí bem prejudiciais e talvez aí que ferem de morte o sistema de socorro mútuo, né? Eu vejo que a reforma tributária fere de morte esse processo meia-boca de regulamentação, porque o projeto que foi aprovado, né, o relatório aprovado pela Comissão Especial em 2018, ele considerou que aquele projeto não implica em renúncia de receita por parte do Estado, né? Isso ficou bem claro, embora não tenha tramitado na Comissão de Finanças e Tributação, que era competente, porque é uma comissão especial, ela faz as vezes de todas as comissões. Mas, enfim, a comissão entendeu, né, que no relatório não existe renúncia de receita. Agora, senhores, existe com perdão da palavra, uma puta renúncia de receita, porque com todas as entidades contribuindo em 12% ao faturamento, a receita vai ser muito grande e isso é ótimo, isso não é ruim, né? Então, eu acredito que esse projeto, né, a tramitação do PLP 1519 de 2018 volta a estaca zero por conta desse fator aí, caso ele seja de fato aí aprovado, independente do valor da contribuição, seja de 12% ou menos, né? Então ele fere de morte. Uma segunda coisa aí é que nesse mesmo projeto era trabalhada uma equiparação em relação a tributos, né, com as seguradoras empresariais. Isso também morre. Até porque, né, a tributação, caso nós fôssemos aí equiparados de fato a essas seguradoras, seria de, sei lá, 20, 30%. Houve uma discussão sobre isso mais 2 anos atrás, eu não recordo exatamente dos números, e mesmo os 12% atendem melhor aí do que a remuneração da equiparação às seguradoras. Então, mais um golpe fatal aí no PLP 1519 de 2018, que não era nada bom para o mercado de socorro mútuo. Mais um ponto interessante, senhores, a tributação, né, ela mata também um dos principais argumentos da SUSEP, das seguradoras, dos corretores, para conseguir congregar aí partes do Estado, inclusive Poder Judiciário, que profere algumas sentenças contra as entidades. Por falar em sentença, tive uma ótima contra a SUSEP no estado do Goiás ontem, segunda-feira eu mando a informação comum de praxe para todos, tá? Mais uma sentença contra a SUSEP excelente. Enfim, um dos argumentos bem fortes aí é a questão, né, de não pagar impostos, né? Dão aí a impressão de um jogo do bicho, de uma coisa pirata, o que vai passar a não mais proceder aí, né? Crime não paga imposto, né? Então esse papo de criminoso, esse papo de atividade ilegal, a partir do momento que a entidade é tributada, eu acho que perde 99,9% da força, tá? Vamos adiante aqui, mais um aspecto positivo, né, dessa tributação é que com essa tributação e com as entidades de socorro mútuo se tornando aí novos contribuintes do Estado, eu imagino que essas entidades vão ser sacudidas aí de ponta cabeça, né? Tudo que ocorre internamente vai ser visto, vai ser acompanhado pelo Estado, por ferramentas que o Estado já dispõe delas, né? Só não aplica no caso do socorro mútuo, porque as entidades não geram receita. Isso aí é um forte motivador do Estado. Acredito que não há dúvidas para ninguém sobre isso. Então, tudo que ocorre internamente nas entidades vai ser acompanhado aí, né, para evitar uma sonegação fiscal. O que eu digo que é ótimo, porque eu estou do lado de quem está certo, obviamente. Eu quero as entidades cada vez mais organizadas, porque eu sou defensor do socorro mútuo tem 15 anos, né? Defendo a ideologia, defendo a ideia do socorro mútuo e não meramente associações, principalmente
a banda podre do mercado. Então eu vejo que essa necessidade de organização ela é positiva sim para o mercado. Eu acredito muito nela e eu acho que de fato aí com essa maior ação do Estado sobre as entidades, né, acaba a farra aí de uma meia dúzia de mal intencionados que tanto prejudicam o setor com verdadeiros golpes, né? A partir de agora, senhores, quem não andar na linha, né, vai responder por seus atos e vai responder de verdade, não mais ou menos igual ocorrem aí muitas vezes. Então, é mais um ponto positivo, sem dúvidas, né? Negativos aí para a banda podre, mas o que é ruim para os ruins aí para a banda podre do mercado, obviamente eu vejo como ponto positivo para os organizados aí que são maioria, né? Bom, então, embora muito criticada aí, né, a gente vê que tem muitos pontos positivos, né? Eu acho que o susto inicial passado e com análise mais apurada, igual estou apresentando aqui, dá para assimilar melhor o golpe aí e ver muita coisa de fato positiva nessas mudanças, né? Ela, repito, né, ela é totalmente negativa para muitas entidades do terceiro setor que não tinham sua legalidade questionada, mas para o socorro mútuo, para esse momento da história em que a gente vivia um grande risco, a todo momento surgem aí iniciativas e novas ideias aí prejudiciais ao segmento, né, tanto de dentro quanto de fora, e eu acho que é muito positivo ter esse viés aqui, que realmente eu acho que está sendo um coelho tirado da cartola aos 49 do segundo tempo em relação a muito do que tem acontecido, principalmente em relação ao PLP 1519. Com essa pseudo-invalidação dele, volta a estaca zero, o caminho vai ser muito mais difícil, principalmente com tudo que tem acontecido no país. Eu não digo que esse projeto não vai voltar à carga, mas vai voltar à carga contra um segmento pagador de impostos de milhões em relação a impostos. Então, quando a gente sentar para conversar daqui a alguns anos, quando esse projeto voltar a tramitar, não vai ser mais entidade pirata que trabalha na surdina, no escuro, vão ser entidades legalizadas que funcionam gerando milhões e milhões de receita para o Estado. Né? Isso faz toda a diferença. Então, vejo a medida aí como prejudicial para o terceiro setor em geral, de certa forma, né? Vai impactar muito em muitas entidades, mas no socorro mútuo, né? Eu vejo aí que é positivo, né? Então, por fim, a gente tem que considerar também que essa tributação ela não vai representar para o mercado só um gasto extraordinário de 12%, o gasto extraordinário e até então não previsto de tributação, até porque todo mundo sabe que em algum momento legalizando ia tributar. Quem não contava com isso, não esperava e não queria de fato, realmente é quem trabalha todo errado naquela invisibilidade lá que lhes é muito conveniente. Eu acredito que o maior ganho aí do mercado em relação a tudo isso, nós teremos aí, na verdade, uma mudança de um ambiente de total aí, irrestrita invisibilidade, como eu disse, né, sem fiscalização nenhuma por parte do Estado, para um novo ambiente, né, em que, senhores, não vai ser simplesmente fazer um fechamento, emitir uma guia de 12% do valor que entender que ou até do valor total mesmo do faturamento, mandar para o banco pagar, não. Ao contrário, né, haverão aí inúmeras ferramentas de controle e fiscalização por parte do Estado de absolutamente tudo dentro das entidades. É só ver como acontece em outras métiers, aí, em outros meios, para perceber como é que vai ser com o socorro mútuo. Então, os meios já existem, né, eles eram omissos em relação ao socorro mútuo, justamente porque não geravam um resultado financeiro para o Estado, ia ser uma perda de energia muito grande para muito pouco resultado, para nenhum resultado, na verdade, né? Era mais só um poder coercitivo e não a sacolinha do Estado passando, que agora vai acontecer. Então a minha visão é de que a fiscalização vai ser pesada, né? Obviamente existem, né, entidades já minimamente preparadas aí para esse ambiente, mas na nossa visão a maioria absoluta não está, até mesmo quem acha que está, né? Tem muita coisa para ser feita aí. Tem gente que está, eu vejo no mercado, gente totalmente desorganizada, que canta de galo como se fosse a última bolacha do pacote. Muitas vezes é por má fé, outras vezes é porque de fato acredita, porque são meios profissionais orientados por meios profissionais, meio consultores também, né, que se diz especialistas aí, mas que não se dispõe a um debate, né, é gente muito fraca realmente que tem no mercado, em todas as áreas, não só na nossa. Então, gente vivendo na tranquilidade da ignorância, né? Muitos
que empreendem nessa área, né, muitos diretores aí de entidades, né, e a gente relembra aí, né, a letra do John Lennon, né, do Beatle John Lennon: a ignorância é uma espécie de bênção, né, se você não sabe, você não sente dor, é o que eu vejo aí de muita gente. Busca o consultor que dá menos trabalho, que dá menos missões, né, que aceita do jeito que está e infelizmente isso não traz um grande resultado. Enfim, gente, tributação do setor aí é uma realidade, né, não dá para fugir disso. Eu acredito que vai funcionar como um grande filtro do Estado, né, para esse mercado e que trabalha numa perigosa liberdade, né? Essa liberdade é muito perigosa, a gente, até quem está dentro do setor, colhe os frutos dessa liberdade responsável, né? E talvez essa atuação aí por conta da tributação dispense até uma futura regulamentação da atividade, já que o principal vai estar sendo fiscalizado. Existem inúmeras entidades aí que atuam sem fiscalização, sem regulamentação, perdão, né? E acredito que com a fiscalização do métier financeiro, talvez atenda a tudo isso aí, né? E dispense uma futura regulamentação. Eu acredito que é o sonho dourado aí de muitos, né? E acredito também que essa fiscalização, como dito, né, vai livrar o mercado aí dessa banda podre que tanto incomoda. Então, gente, em resumo, né, a medida traz aí mais do que nunca a necessidade de uma rápida e consistente, né, organização das entidades aí que hoje atuam no mercado, trazendo para um ambiente em que 100%, não 30, 40, 50, igual é visto aí, 100%, um ambiente 100% sustentável em relação tanto a regras legais aí que atingem a qualquer organização, tanto do primeiro quanto do segundo, especialmente do terceiro setor, quanto aí regras específicas do socorro mútuo, né, que a maior parte das pessoas ignoram. E, gente, já tem objeto para estudo, tá? Tem um livro que lançaram aí em 2018, 2019, excelente. Sugiro que comprem, leiam, né? Porque informação, a gente não ocupa espaço. E uma mente expandida, né, segundo Einstein, nunca mais se retrai para o tamanho original. Precisamos aprender, né? E quem não tiver aí a disposição de aprender, ou contrate quem sabe, ou realmente vai viver no breu da ignorância, né? Na tranquilidade momentânea da ignorância. No futuro, na nossa visão, só vão caber aí as entidades sérias, né, que se especializarem aí para passar por esse crivo legal. Essa parte da tributação e fiscalização que vier proveniente disso vai ser um grande filtro, né? Mas, enfim, é esse o relatório, senhores. Parecer final é bom, né? É excelente, como eu coloquei aqui. Eu coloquei muito mais pontos aí favoráveis que desfavoráveis. Na verdade, o único ponto que eu coloco como necessário de ser trabalhado no futuro próximo aí é a questão do valor, né, dos 12%, que de fato é um percentual bem alto, mas ainda que isso não seja reduzido, né, acredito que dê para se adequar a esse percentual com o apoio aí de todos os membros associados ou cooperados, né, e pelo menos na minha parte, né, até o momento com que nós tivemos de informação, torço para que dê certo, porque é uma excelente iniciativa e, de fato, de todas as iniciativas recentes, aí eu vejo como um passo mais próximo para colocar o mercado de socorro mútuo em outro patamar e mais próximo aí da tão sonhada tranquilidade. Então é isso, pessoal. Sigo à disposição de todos, acredito que a maioria já tem meus contatos. Quem quiser entrar em contato, aqui em cima ou aqui embaixo do vídeo tem os contatos da Cis Videira. Quem quiser acompanhar esses vídeos, siga o nosso canal, vai aparecer o botãozinho aqui em algum lado no final do vídeo. Siga o nosso canal, siga a gente no Instagram, Facebook. Ficamos aí 100% à disposição para consultoria, qualquer parte de serviço e esses ajustes aí dos quais eu falei. E hoje, sexta-feira, né, 28 de agosto, desejo a todos um bom final de semana e fiquem com Deus. Um abraço.